MT Rural. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta produtividade em milho e sorgo. A importância da adubação de pastagem. Fazendo uma adubação bem feita, você pode manter aí 5 cabeças por hectare sem problema algum. Você vai ver também uma pesquisa feita pela UFMT aqui de Sinop, nas colmeias da região. E os altos custos na criação de aves. Alguns produtores deixaram a atividade e outros lidam com a incerteza quanto ao milho. Para janeiro, que eu já estou pensando talvez em adiar esses lotes de pintinho que vem, né? Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural deste domingo. O programa começa com os investimentos para ter mais renda na pecuária. É a adubação de pastagens, um serviço intensificado nesta época de chuvas. Na propriedade do seu Antônio, em Rondonópolis, os capins Mombaça, Tanzânia e o Braquiarão correspondem a 60% da alimentação que é dada para as vacas de leite. E é neste período de aumento de chuvas que ele aproveita para melhorar a pastagem. Vai adubar 30 dos 100 hectares de pasto. Estamos iniciando jogando o calcário. Posteriormente vem na sequência a adubação com potássio, e nitrogênio. Nós fazemos essa adubação de manutenção. A cada pastejo nós jogamos a quantidade especificada pelo técnico através da análise de solo dos nutrientes que a planta precisa. O seu Antônio é criador de gado de leite há 26 anos. Ficou quase 2 décadas sem investir nos pastos, mas nos últimos tempos reconheceu que é importante fazer adubação regular do solo. A recompensa veio na produção de leite. A média diária passou de 12 para 20 litros de leite por animal. Um custo-benefício muito mais interessante, porque é a forma mais barata de você alimentar a vaca, é através do pasto. Nós tínhamos nessa área onde nós estamos aqui 2 ppm de fósforo, ou seja, uma quantidade muito baixa desse nutriente que é importante, Agora, depois de 5 anos, nessa área específica aqui, nós não temos mais que jogar fósforo, porque já atingimos um nível 46 ppm de fósforo, é uma quantidade que é mais do que suficiente. Quem também mudou a forma de manejo do solo foi o seu Valdemar. Ele cria 300 cabeças de girolando e com o pasto mais forte, conseguiu aumentar o número de animais por hectare. Potencializa melhor o uso do solo. Onde você tinha uma capacidade de lotação de no máximo 1 cabeça por hectare, você pode, fazendo uma adubação bem feita, você pode manter aí 5 cabeças por hectare sem problema algum. A primeira orientação é você fazer uma boa análise de solo, uma boa coleta de solo, porque sem isso você não tem a referência. É como fazer um exame médico, sem tirar o exame de sangue, não tem jeito de saber o que o paciente tem. Levar para um técnico da sua área da sua cooperativa ou da sua assistência. Esse técnico vai fazer a análise dessa análise do solo que foi levantada, e ele precisa ir na fazenda também para entender como é a propriedade, o solo. Juntando essas 2 informações, aí você começa um processo de recomendação de adubação, para saber se isso vai começar com uma calagem, com a gessagem, ou se você já tem uma fertilidade básica razoável, que você pode começar com a fosfatagem e depois passar por uma adubação nitrogenada, que é a adubação que vai realmente fazer seu solo produzir. E tão importante quanto investir na adubação é dar a mesma atenção a outras etapas. Uma primeira etapa é a parte de produção, ou seja, é adubar, melhorar a fertilidade do solo para você aumentar a sua produção de capim. A segunda etapa que é utilizar. E como a gente vai utilizar, como animal, a vaca vai utilizar esse capim. Então ela tem que pastejar e utilizar esse capim. E a última etapa, a terceira etapa, é a conversão, porque senão você gasta na produção e não colhe na conversão. Adubar o solo para ter qualidade de pastagem e aumento da produtividade dos animais. Para os criadores, uma atividade permanente nas propriedades. Mais cedo ou mais tarde, todos terão que trabalhar com adubação de solo para potencializar a propriedade. Liberar áreas. O capim já está instalado, é somente fazer a análise do solo, ver os nutrientes necessários e jogar no solo. E rezar para que chova bastante.
E a Acrimate representou os pecuaristas brasileiros na Conferência da Aliança Internacional da Carne Bovina, realizada nesta semana na Nova Zelândia. Um dos assuntos em discussão é o trabalho conjunto das nações para a abertura de novos mercados consumidores. Tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação sobre o nosso sistema de defesa sanitária, a nossa preservação do meio ambiente em todo o Brasil e principalmente do Mato Grosso. E dar a nossa contribuição para essa instituição, que temos certeza que juntos nós vamos defender os interesses dos produtores e para que os consumidores consumam cada vez mais. No próximo bloco a gente fala sobre a criação de aves. O cenário é de incertezas com os altos custos e a falta do milho, o principal item da ração. O plantio da soja avançou cerca de 11 pontos percentuais na última semana e já atinge mais de 42% da área prevista de cultivo para esta safra. E com o trabalho acelerado, é hora também de receber acompanhamento para esse plantio. Durante o circuito tecnológico, equipes da AproSoja passam por centenas de propriedades para traçar um diagnóstico de como está indo a maior safra do estado. A missão é grande. 8 equipes percorrem diferentes municípios em busca de informações. Querem saber como anda o plantio da soja, a principal safra cultivada no estado. Durante 2 semanas, aproximadamente 500 propriedades rurais devem receber as visitas das equipes do circuito tecnológico. E todas as informações coletadas vão fazer parte da construção de um mapa sobre a produção da soja aqui no estado. O produtor rural responde a um questionário com perguntas sobre a propriedade e o andamento da safra. As informações que a gente coleta aqui é buscar todo o panorama que o produtor se encontra para a expectativa da safra 16/17. Desde sementes utilizadas, cultivares, produtos, qual é a estratégia que ele se utiliza de gestão de propriedade, dados de se ele participa de grupos de compra. O Diego é gerente de uma propriedade em Diamantino. São cerca de 1.000 hectares de soja. Durante a visita da equipe técnica, ele teve a oportunidade de relatar alguns problemas que já vem enfrentando nesse plantio. A qualidade de semente desse ano foi muito inferior dos outros anos, né? Que a gente já obteve por aí. E problema de estiagem, né? Chuva. A gente podia estar com 100% da área plantada, a gente recém está com 60%, parado uma semana já por causa de chuva. Esse é o maior problema que a gente vive hoje. No campo, a equipe olha como está o solo e faz a medição em linha reta do número de plantas nascidas. Aqui nós olhamos em que estágio vegetativo está a soja, né? Fizemos avaliação, no caso, quando está plantando, a gente faz a avaliação de quantas sementes por metro linear. Aqui no caso nós fizemos uma avaliação de quantas plantas tem germinadas aqui nesta área, né? Se é plantio direto ou não nessa área. Qual a porcentagem de cobertura de solo, o tipo de cobertura que os produtores vêm usando, né? Milho, milheto. Durante esse raio-x da produção, também é feita a coleta das sementes para análise. A previsão é recolher 700 amostras de sementes e outras 100 de fertilizantes. Para verificar se a questão da germinação, do vigor ofertado pela empresa, os testes que a empresa fez ao vender para o produtor as sementes, está dentro do esperado. Então é coletado as amostras, né, aleatoriamente, dos lotes encontrados na fazenda e depois mandados para o laboratório. Nesta outra fazenda de 1.100 hectares, o solo ainda está sendo corrigido. Que é uma área que estava meio baixa aí no solo aí, nós estamos tentando corrigir aí e a gente aposta que seja assim, uma renda boa. E um dos assuntos levantados durante o circuito é a saúde financeira dos agricultores que sofreram com a seca nas últimas safras. Segundo a AproSoja, alguns produtores não conseguiram quitar as dívidas e por isso estão sem acesso a novos financiamentos. Com bancos mais rigorosos na hora de liberar os créditos e sem caixa para plantar a lavoura com recursos próprios, alguns agricultores deixaram de plantar este ano, segundo a entidade.
Nós temos relatos de vários produtores que não conseguiram novos financiamentos e que já passaram essas áreas, esses arrendamentos para outros produtores. No mês passado, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução que autoriza a renegociação das contas nos municípios que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Em Mato Grosso, 4 municípios tiveram o reconhecimento do decreto pelo Ministério da Integração Nacional. Uma resolução totalmente diferente do que estava sendo discutida com o Ministério da Agricultura e Ministério da Fazenda. E isso não atendeu às necessidades dos produtores no interior. Os custeios em Mato Grosso, alguns estão prorrogando somente o que o Banco do Brasil está usando regras próprias para isso, né? A resolução ela precisa que os municípios estejam com decretos de emergência validados no Ministério da Integração Nacional. Então isso realmente desclassificou os municípios de Mato Grosso e não vai atender via resolução a necessidade dos produtores aqui em Mato Grosso. A gente espera que seja corrigido esses detalhes para que o produtor até o final do ano aí ele possa pelo menos estar adimplente para que possa captar recurso e fazer o seu pacote de troca para que se faça o plantio ainda no mês de novembro, que ainda é um período ótimo para plantio de soja aqui em Mato Grosso. Os 4 municípios que tiveram reconhecimento foram Água Boa, Cláudia, Primavera do Leste e Querência. E o nosso assunto agora é o cenário de quem cria frangos no estado. Desde o ano passado, a atividade enfrenta situações que comprometem a renda das propriedades. A escassez e o alto preço da alimentação baseada em milho deixam os produtores em alerta quanto ao futuro das granjas. Em outros casos, os custos elevados levaram os criadores a desistirem da atividade. Foram 22 anos de trabalho na criação de frangos. Hoje, os aviários que ficam na propriedade do seu José Manuel, em Campo Verde, estão silenciosos, praticamente vazios. Um deles virou depósito para os materiais do sítio. O outro ainda tem aves. São cerca de 100 galinhas semicaipiras que ele cria por hábito e para o consumo da família. Realidade bem distante das quase 32 mil aves que o produtor criava até o ano passado. O serviço que a gente estava fazendo aqui, os ganhos estavam sendo insuficientes, né? Estava se retornando em energia, motores que queimam, né? E funcionário. Às vezes a gente tinha que colocar do bolso, que estava dando prejuízo, e foi por isso que eu fechei o aviário. Mesmo trabalhando no sistema integrado com a empresa que fornecia os animais e os encaminhava para o abate, o seu Manuel conta que era cobrado com frequência para fazer investimentos, e isso tornou as coisas mais difíceis. Acabava de pagar um item, já tinha que fazer outros. Exigia que mudasse uma coisa ou outra, a gente sempre estava devendo, ou para eles ou para o banco. Para quem continua na atividade, os últimos 6 meses foram considerados os mais críticos. Um período de incertezas, principalmente quando o assunto é a alimentação das aves. Nesta granja de ovos, são criadas 1.700.000 galinhas. E para alimentar tudo isso, são necessárias cerca de 200 toneladas de ração por dia. No concentrado oferecido às galinhas, 62% são de milho, que o criador costumava comprar diretamente de agricultores da região, já que possui capacidade de armazenagem na granja. Com o preço elevado e até a falta do produto por perto, ele buscou outras alternativas e até correu o risco de ficar sem o milho. E o preço que vinha atuando no mercado livre, oferta e procura, ele não tinha mais condições de nós transformar. Comprar uma saca de milho no valor de 40 e poucos reais, e para transformar em ovos e para o consumidor hoje, com o desemprego, era impossível. Eu tentei um cunhado no Paraná, ver se conseguia arrumar um milho lá. Tentei mover o custo do milho do Paraguai, mas o milho para vir de fora, a logística é impossível. Ficou-se bem vulnerável. Risco de, daqui 10 dias, será que tem alimentação, será que não tem? Pela Conab, o seu Enio garantiu parte do milho que precisa. Mas mesmo com os leilões,
o valor pago pela saca nem sempre compensou. Olha, foi satisfatória, não teve a quantidade necessária. Talvez no primeiro momento assim haveria o estoque necessário, mas não haveria as condições de comprar, né? Porque a procura era muita e quem está mais próximo, eles se beneficiam, ganham frete, então eles avançam mais na compra, né? Chegava aqui 32, 33, né? Então era melhor comprar no mercado aberto, né? A granja tem uma produção de aproximadamente 33 milhões de ovos por mês. Nos próximos meses, a tendência é de queda no preço do produto nos supermercados. E o empresário já prevê mudanças. Vai receber menos pela produção que sai da granja, mas terá que continuar pagando mais pelo milho. Setembro, outubro e novembro ele tem a tendência de todos os anos ele faz esse ciclo. É uma oferta um pouco maior e cai o preço. Mas o milho não cai? Não, o milho não cai, o soja não cai, os custos não caem. Pelo contrário, os custos estão estabilizados, firmes e tomam nessa insegurança só que nos deixa mais apreensivos ainda, mais com dúvidas. Para janeiro, que eu já estou pensando talvez em adiar esses lotes de pintinho que vem, né? Olha, seu Enio, a gente conversou com o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller, e ele nos disse por telefone que no mês que vem há a previsão de ser realizado mais um leilão de milho com os estoques da Conab. E de acordo com a Conab, em 2016 foram comercializadas aproximadamente 610 mil toneladas de milho em leilões públicos. Nos estoques, a Conab informa que estão armazenadas ainda outras 722 mil toneladas do grão. Mas isso é pouco se comparado com outubro do ano passado, quando o estoque era mais do que o dobro disso, com 1.500.000 toneladas. Já a comercialização do milho no Mercado Livre ainda ocorre, mas lentamente, já que os produtores que têm o milho armazenado guardam o produto à espera de preço. A comercialização de milho da safra 15/16, ela está a mais de 98%. Então, não se tem uma quantia muito grande de milho, segundo os dados que a gente fez a coleta aqui no estado de Mato Grosso. De agora para frente, então, a gente teria em torno de um pouco menos de 2% ainda desta safra para ser comercializada. E quem tem seguro para preços melhores? O produtor está tentando segurar o máximo possível para adquirir melhores preços. A seguir tem mais MT Rural e os detalhes de uma pesquisa sobre a morte de abelhas no norte do estado. Nos últimos anos, a produção de mel caiu quase 30% na região. A gente explica já já. Safra boa de café no país e em Brasília, as discussões sobre a nova lei das cultivares ainda não chegou ao fim. São notícias da semana. Previsão de recorde de produtividade na safra brasileira de café, com 25,4 sacas por hectare. Segundo a Conab, a produção este ano deve ser de quase 50 milhões de sacas, o que é aproximadamente 15% a mais do que em 2015. Mato Grosso é o 9º estado produtor no ranking nacional, com 124 mil sacas de 60 quilos cada. Em Brasília, a Frente Parlamentar da Agropecuária quer discutir mais o projeto que muda a lei das cultivares e trata dos pagamentos de royalties pela tecnologia de sementes. A votação do relatório sobre o assunto seria realizada nesta semana na comissão instalada na Câmara dos Deputados, mas foi mais uma vez adiada. A gente vai para acertar os últimos detalhes, como será a cobrança, a questão dos modos fiscais, para proteger o pequeno produtor e chegarmos na conclusão final e votarmos esse projeto. No ano passado, a produção de mel no Centro-Oeste teve uma queda de quase 6%. E o que tem preocupado os apicultores é a morte súbita de abelhas. Isso levou pesquisadores a realizar estudos no norte do estado. Depois de diversas análises, eles descobriram a presença de um fungo que pode estar colaborando para a diminuição das colmeias. Seu Otto é apicultor há 25 anos em Sinop. Mantém 4 apiários que juntos somam cerca de 100 caixas. De uns tempos para cá ele anda preocupado. Pelo segundo ano seguido tem registrado a morte súbita de abelhas. A gente fica até meio confuso. O que causa tudo isso?
Palpites não faltam: escassez de chuva, ataque de outras abelhas, efeito do uso de agrotóxicos em plantações próximas. São muitas as possibilidades discutidas pelos produtores, que assim como seu Otto também enfrentam o problema. Segundo a Associação dos Apicultores do Norte do Estado, nos últimos 2 anos, a morte súbita das abelhas provocou uma queda na produção de mel na região de 30%. Em 2 anos nós devemos ter perdido para mais de 600 colmeias só aqui do nosso grupo. A angústia dos apicultores provocou esta veterinária, que decidiu estudar a situação. Ela examinou as condições de colmeias na região e identificou a presença de um fungo que pode ter relação com o problema. O Nosema cerame foi encontrado tanto nas colmeias quanto no sistema digestivo dos insetos. Esse fungo também é uma das possíveis causas. Ele também é apontado também como participante dessa síndrome do desaparecimento das abelhas. O trabalho de campo foi feito entre os meses de julho e novembro de 2015. Foram coletadas abelhas de 50 colmeias de 48 produtores diferentes em 11 municípios do norte do estado. Este vídeo mostra o momento em que as abelhas foram coletadas num dos apiários da região. No laboratório, elas são mantidas em recipientes com álcool. A gente pega essas abelhas, macera essas abelhas com água destilada, depois filtra, e aquele líquido que veio da filtração nós levamos ao microscópio para olhar, para ver se o esporo do fungo que eu trabalhei estava presente. O trabalho não pesquisou se o fungo está deixando as abelhas doentes. A intenção era apenas descobrir se ele já estaria instalado nas colmeias do norte do estado. E o resultado preocupa. A presença do fungo foi confirmada em nada menos que 95% das colmeias avaliadas. Agora o desafio é estudar se a queda na produção e a morte súbita de abelhas estão relacionadas com isso. Precisariam de mais estudos para comprovar várias coletas sucessivas para ver se a produção diminuiria ao longo do tempo de acordo com a quantidade do esporo do fungo presente. Enquanto a causa exata do problema na região não é confirmada, o sinal de alerta permanece aceso. A morte súbita das abelhas pode gerar sérias consequências, segundo este biólogo. Em muitos alimentos que nós consumimos hoje, nós não teríamos essa produção, alguns cessariam, outros diminuiriam bastante em função da diminuição das abelhas. As abelhas são responsáveis pela polinização, transportando o pólen de uma flor para outra. É assim que as flores são fecundadas e, consequentemente, os frutos e sementes desenvolvidos. Por isso é importante que os pesquisadores continuem procurando respostas e soluções, ou pelo menos alternativas para o reequilíbrio do sistema. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos e até domingo que vem.